falar sobre o 35º presidente da República do Brasil, chamado Lula, ou seja, Luiz Inácio da Silva, e posteriormente acrescentou o nome de Lula, o apelido, e passou a se chamar então Luiz Inácio Lula da Silva. Nasceu em Caetés, Pernambuco, de família muito humilde, até de pais, de certa forma, ignorantes, porque não permitia e achava que os filhos não precisavam estudar, tinham mais era que trabalhar. E o Lula, também como filho, se enquadrou nessa situação, por isso que ele não conseguiu profundidade nos estudos em função dessa situação. Mas ele foi nascido no dia 27 de outubro de 1945, portanto tem 75 anos de idade hoje. Foi casado com a dona Marisa Letícia e teve os filhos Fábio Luiz Lula da Silva, Sandro Luiz, Marcos Cláudio Lula da Silva, Maria de Lourdes da Silva. Como já falei, o 35º presidente da República, ele governou o Brasil de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2010. Ele foi eleito e reeleito, portanto, exerceu 2 mandatos. O Lula ele teve uma formação política um pouco diferente, na verdade, com muita luta. Ele veio do Nordeste como operário, quase que imigrante, e ingressou nos seus trabalhos das indústrias paulistas, na região do ABC, como metalúrgico, e depois sofreu um acidente onde perdeu um dos dedos, e passou a ser um líder político junto aos sindicatos. E durante a campanha das diretas já, ele atuou junto com outros políticos de destaque naquela ocasião e participando do Sindicato dos Metalúrgicos na região do ABC, que congrega praticamente quase que a totalidade das indústrias metalúrgicas do Brasil. Ele ajudou, em 1980, a fundar o PT. E daí, então, começou a carreira política dele, filiando-se ao PT, um dos partidos que ele ajudou a fundar. Ele foi ativo, ele até há um aspecto interessante que convém ressaltar, durante ele como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, estava assim para eclodir um grande movimento em São Paulo, e ele pediu para que os seus filiados se acalmassem e não saíssem às ruas quebrando vitrinas, como estava programado. Ele até nessa altura ele foi um apaziguador. Então ele tem esse aspecto também de atiçante e também de bombeiro. Ele ateia o fogo, mas também tem condições de ajudar e apagar esse fogo que ele ativa, entende? Então ele tem esse aspecto e até hoje ele ainda resguarda nesse sentido. Durante seus 2 mandatos ele criou vários programas, há que reconhecer. O Bolsa Família, um programa de auxílio à família, o programa Fome Zero, esse não atingiu o desejado, mas existiu e atuou bem junto aos necessitados. O Primeiro Emprego, programa pelo emprego, a lei de combate à escravidão, havia ainda, e ainda há no Brasil, principalmente nas áreas de extração mineral, e rural também, ainda escravo, pessoas que sobrevivem e vivem na condição de escravo. Por outro lado, ele foi o governo tido e havido e mostrado como campeão da corrupção no Brasil. Entende? O notório escândalo do Mensalão, na ocasião, que explodiu, ficou conhecido no mundo inteiro, o Mensalão, denunciado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou, foi preso e depois fez uma delação premiada, onde praticamente o governo comprava votos dos deputados federais para aprovar qualquer tipo de projeto que ele mandasse. Não havia discussão.
havia quanto custa e quanto vale a aprovação desse projeto. Em função disso, ele fez até que um governo relativamente bom, em função também porque o Congresso nunca se opôs, ou praticamente não se opôs, porque cada projeto e cada deputado tinha o seu preço e era pago aí em moeda corrente do Brasil, sem o recibo de comprovação. Evidentemente, esse foi o chamado mensalão, o escândalo mundial, mas que existiu no Brasil. E também, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 2009, nosso país perde anualmente de 1 a 4% do produto interno bruto, do PIB, somente em corrupção. Imagina 4% de tudo aquilo que o brasileiro produz, que é o produto interno bruto, é perdido em corrupção. Uma das formas mais comuns da corrupção no Brasil é o desvio de dinheiro público através de fundos públicos, por meio de superfaturamento de obras públicas em todas as esferas do governo municipal, estadual e federal. Então, praticamente, quando qualquer pessoa, de qualquer nível intelectual e social, quando vê uma obra pública, já sabe que essa obra custa muito mais do que se feita por uma empresa privada. Porque, além do custo real, tem que haver o suborno para satisfazer o empresário e o empresário passar principalmente a grupos políticos ou a partidos políticos uma parte da verba para ele se manter aí atuando junto ao poder público. Esse valor chega a 30 bilhões de reais anualmente. Então, o dinheiro desviado do poder público é muito grande. Em 2013, num estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, revelou que cada real desviado pela corrupção representa uma perda de R$3 para a sociedade, porque esse real que é desviado deixa de contribuir para a melhoria, não gera impostos, então acaba sendo um multiplicador por 3. Bem, a Polícia Federal considera a Operação Lava Jato a maior investigação de corrupção da história do Brasil. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera o esquema do grupo Odebrecht, investigado pela Lava Jato, como o maior pagamento de propina da história do mundo. Estou falando do Brasil. O que a Odebrecht levou de propina é uma curva na história do mundo. Não tem semelhança, não tem igual. Isso tudo foi levantado, comprovado e documentado pela Operação Lava Jato, onde estava à frente o juiz federal maringaense Sérgio Moro. Infelizmente, depois de tanto trabalho e procedimento, a Lava Jato conseguiu arrecadar grandes somas desses valores que entregaram como forma de delação premiada e tal, mas, infelizmente, hoje parece que tudo foi água abaixo e nem essa Operação Lava Jato praticamente está relegada a um plano de extermínio em função do parecer do Supremo Tribunal Federal. O presidente que comandava essa corrupção ou permitia ou não corrigia e não observava como é dever seu que isto tudo acontecesse, acabou processado, julgado e preso, mas hoje está praticamente solto, não está totalmente absolvido, mas tudo leva a crer que ele será absolvido ao final de todo esse processo comandado pelo Supremo Tribunal Federal, através das revisões, e ele até poderá ser candidato à presidência da República num próximo mandato. Ainda por tudo, temos mais isso aí pela frente. Mas o pior de tudo é que a corrupção é uma coisa endêmica na nossa cultura e passou a ser parte. Ninguém estranha mais
quando se fala em corrupção pública. Aceita-se. Até volta-se aquela antiga frase que se atribuía ao Adhemar de Barros: rouba, mas faz. Só que agora rouba e não faz. A maioria das obras iniciadas no governo Lula, que foram muitas, poucas inauguradas, mas muitas contratadas para que o dinheiro da propina escorresse pelos dutos, e o atual presidente Bolsonaro vem inaugurando obras inacabadas, e agora acabada por esses 2 últimos governos, obras iniciadas no governo do Lula. Iniciada, contratada, paga e não acabada em tempo. Bem, então esse é um grande mal que nós, brasileiros, temos que nos esforçar para debelar. Temos que voltar a uma cultura honesta, onde o crime não compensa. A corrupção tem que ser banida. Por isso que, hoje, a visão que se tem do político é aquele: ele é competente ou incompetente, até não interessa muito. Ele é honesto ou desonesto. Se ele se propõe a combater a corrupção, seja quem for, estará eleito. O que não se tolera mais hoje é candidato que não prega o combate à corrupção. Isso é necessário que o Brasil readquira essa condição moral, sob pena de nós nunca encontrarmos o caminho do nosso progresso e a confiabilidade do mundo lá fora. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, chamado DICOR, totalizou que, a partir de 2013, as perdas com tantos e diversos desvios atingiram perto de 123 bilhões de reais. Então, o nosso país é um país rico, um país que produz, mas o furo na represa é muito grande. 123 bilhões de reais é muito dinheiro. Quantas escolas, quantos hospitais, quantas casas populares, quantos quilômetros de asfalto, quantas usinas hidrelétricas poderia ser feita com esse dinheiro? Infelizmente, desviou-se pelo ralo da corrupção. O presidente da Petrobras, Aldemir Bendina, estimou que, em 2015, as perdas da empresa Petrobras com escândalos da corrupção foi de 6,2 bilhões de reais. Isso tudo refletiu, na ocasião, na quebra do valor das ações na Bolsa de Valores. Hoje está mais ou menos equilibrada e a Petrobras conseguiu reaver esse patrimônio. Até no exterior, a Petrobras respondeu processos com a compra de algumas usinas nos Estados Unidos, lá em Pasadena, uma delas, onde não havia nada que se prestasse ali, mas se adquiriu apenas para ajustar repasses de fruto de corrupção. Entende? Então, esse é um problema endêmico que nós temos que combater. Bem, ao final do governo Lula, o presidente deixou uma dívida externa de 6,24% maior do que o ano anterior, atingindo um valor de 378,800 bilhões de dólares. Em março deste ano, a dívida externa do Brasil chega à casa de 1,9 trilhões de reais. Então, o Brasil deve para o exterior 1 trilhão e 900 bilhões de reais. É muito dinheiro. E nós temos que pagar isso aí. É conta que vai ser paga pelo brasileiro que produz, porque só paga imposto quem produz. Quem não produz, nada paga. Pelo contrário, se serve daqueles que podem pagar. Entende? Então, o mundo empresário brasileiro é muito sofrido. Entende? A pessoa batalha e muitos luta e vem morrer na praia, às vezes porque é muito caro os encargos tributários e sociais do nosso país. Mas, por outro lado,
o governo Lula foi um governo de alcance social e algumas coisas boas nos seus 2 mandatos ele conseguiu. De certa forma, quando ele pegou o governo transferido pelo Fernando Henrique Cardoso, o governo estava instável, ele conseguiu a estabilidade econômica. Aquela história dizendo que ele pagou a dívida externa, de fato ele pagou. Só que pagou uma dívida de um valor de custo baixo e fez uma dívida para pagar o empréstimo de custo de juros alto. Então, trocou 6 por 9. Não é como dizer 6 por menos. Fez um buraco maior para tampar um buraco menor. Se tivesse deixado como estava, teria sido melhor. Bem, ele também conseguiu a retomada do crescimento. Com tanta corrupção, empresas de grande porte reagiram e conseguiram fazer grandes progressos. Ele também conseguiu a redução da pobreza e a desigualdade social. Nesse campo, é a razão do seu prestígio no meio mais pobre e discriminado da sociedade. Ele houve um aumento do PIB da média de 4%, o que também foi muito bom e uma nota positiva para ele. E o rendimento per capita do Brasil cresceu, passou de 0 para 2,8 na sua média nacional, o que foi bom, porque aí prova que as pessoas, do modo geral, acrescentaram. Bem, nós vamos finalizando a nossa fala sobre o governo Lula, sem nenhuma pretensão de criticá-lo, porque é o povo que cabe decidir, e eu penso que cada povo tem o governo que merece. Se ele for candidato e vir a ser eleito, é sinal que o povo precisa ainda de algumas correções para encontrar o caminho correto. Eu me lembro, e quem conhece um pouco da Bíblia, se lembra que toda vez que o judeu, era chamado povo hebreu, se desviava da presença de Deus, Deus entregava eles a um povo inimigo. Sofriam e depois, com o sofrimento, invocavam a presença de Deus e Deus tinha piedade deles e os libertava da mão do escravizador.